UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá pessoal, meu nome é Thaís Crepaldi, eu sou produtora do UOL e hoje eu tô aqui conversando pela internet com o rei das lives do Instagram, Fábio Porchat. Vai conversar um pouco com a gente sobre a rotina, sobre os projetos novos que eu já sei que tem e contar como é que tá sendo essa quarentena aí. Fábio, obrigada por conversar comigo hoje. Me conta aí um pouco como é que tá sendo sua rotina nessa quarentena, além das lives. Olá, tudo bem? Imagina, eu que agradeço aí o espaço de poder falar dos trabalhos, de tudo. Está sendo uma rotina curiosa, no mínimo, né? Assim, como eu também sou escritor, então o trabalho todo de escrita eu consigo, logicamente, fazer de casa. Então, nesse sentido, eu nem senti tanta diferença. Hoje a gente fez pela primeira vez no Porta dos Fundos a reunião de roteiro via conference call, né? Significando que foi novo para todo mundo, mas deu super certo, funcionou. A gente já lá no Porta dos Fundos está começando a escrever uns roteiros para conseguir gravar cada um da sua casa. Então, para a gente tem roteiro já gravado até o final de junho. A gente já tem isso garantido. Mas a gente quer não só já pensar no futuro, o que vem pela frente ninguém sabe, né? Porque não tem uma luz no fim do túnel, ou na verdade tem essa luz, a gente ainda não está vendo, porque a gente está longe dela. Então a gente quer saber como fazer isso. Então, lá no Porta, a gente está escrevendo de casa. Eu estou escrevendo já o especial de Natal do Porta. Eu já estou pensando num filme também que eu vou escrever para eu fazer no Netflix. Então, já estou com essa função também de escrita bastante forte. Além disso tudo, tenho feito as lives, que começou com uma ideia da minha mulher, na verdade. Ela que falou, a Miley Cyrus está fazendo isso e está dando super certo, ela batendo um papo com os amigos. Por que você não chama os seus amigos para fazer também? Achei uma ótima ideia. Eu comecei convidando assim quem estava ali mais perto, quem eu já tenho alguma intimidade, Luciano Huck, Paulo Gustavo, a Xuxa e tal. O pessoal foi topando e aí, quando eu vi, virou uma rotina já. Agora, todo dia, 7 da noite, eu recebo alguém, já virou um talk show. Estou recebendo vários convidados de todas as searas diferentes. Nessa semana que vem aí, já tem Sônia Abrão confirmada, Luana Piovani, Michel Teló, tem Cláudia Leite, Juliana Paz, tem de tudo um pouco, já Serginho Groisman, muita gente legal para bater papo, às vezes para fazer umas brincadeiras, às vezes para jogar. Eu joguei com o Lucas Luco, joguei stop, então dá para fazer de tudo um pouco, assim, obviamente não se levando muito a sério, mas querendo saber um pouco, lógico, de todo mundo o que estão fazendo na quarentena. Eu tenho assistido muito filme antigo. Por que aconteceu? Eu abri meu armário de DVD. Eu ainda tenho DVD. Sabe aqueles DVD que em 2008 a gente comprava e que em 2013 a gente falou não preciso mais deles? Eu não dei esses DVDs, eles ficaram guardados lá em casa. Eu ainda tenho o aparelho de DVD, curiosamente, e eu guardei esses DVDs. Eu tenho, sei lá, uns 400 DVDs, porque eu ia comprando. Um dia eu quero assistir esse filme. E muito DVD antigo, de filme antigo. Então eu estou começando a assistir. Tem uma coisa ótima em DVD, que eu também não fazia, que era assistir os extras, né? Tem lá os comentários do diretor, comentários dos atores, explicando como foi feito, o processo todo, e foi muito legal. Então eu tenho assistido muito, assisti a lista de Schindler, reassistindo alguns, que no fim das contas é assistir, porque eu assisti a lista de Schindler em 94, eu não me lembro como detalhes, análise de roteiro, não só o filme é totalmente outro, mas eu sou totalmente diferente. Aí assisti Rayman, assisti Atração Fatal, assisti Operação França, Reds, filme do Warren Beatty. Eu estou assistindo realmente de tudo um pouco. A Poderosa Afrodite, do Woody Allen, vendo os filmes que todo mundo que eu assisto, eu falo, meu Deus, olha ele, como é que ele era novinho, olha quem era. Assisti Gênio Indomável, O Pescador de Ilusões, filmes até, esse, por exemplo, Pescador de Ilusões, eu não me lembro de ter assistido, muito louco o filme, Operação França, Reds. Então está sendo um ótimo exercício assim, para me reconectar com os filmes do passado. Ótimo. E desses todos que você falou, tem algum assim que você indica, né? A dica do Porchat aí, você já deu a dica que o negócio é assistir filme, né? Que você tá tirando os DVDs do armário e tá assistindo filme, mas tem algum que você fala, eu reassisti, cara, você tem que assistir porque é muito bom.
Olha, o próprio Gênio Indomável, eu não lembrava que era tão bem resolvidinho assim. As atuações são muito boas, eles todos estão muito bem. É o primeiro filme do Matt Damon e do Ben Affleck, eles ganharam o Oscar pelo roteiro. O Robin Williams faz um super contido, um papel de um psicólogo também. É um filme ótimo para reassistir. Fiquei bastante feliz. A própria lista de Schindler, eu não lembrava. Eu lembrava que eram boas atuações, eu tinha a ideia, lógico, eu lembrava a ideia de que Schindler salvou muitos judeus e tal, mas eu não lembrava do início do filme. O filme é longo, mas a primeira 1h30 do filme, o Schindler é um cara que não está nem aí para nada. É interessante ver como a guerra vai mudando, as pessoas vão percebendo, até para você entender mesmo como é possível que deixaram chegar naquela situação, né? Como os próprios judeus ficavam o tempo todo achando, não, isso mas vai melhorar, pior que isso não pode ser, ia piorando, ia piorando. Muito interessante a visão do Spielberg ali, os créditos também são muito bons, assim, né? O material extra que tem. Então eu gostei bastante. E por acaso o último que eu assisti foi Atração Fatal, que eu assisti com a minha mulher, ela não tinha assistido. A Glenn Close está maravilhosa. O filme é muito bom, é muito interessante, assim, como ele vai escalonando, mas o material extra é ótimo, eles contando como é que o filme, ninguém queria fazer aquele filme, porque era um filme que, no fim das contas, você não se apega ao personagem principal, porque em 10 minutos o Michael Douglas está traindo a mulher, a família perfeita, uma mulher, então você quer que ele se ferre mesmo, assim. Então os estúdios não queriam fazer o filme, a Glenn Close não era a opção do diretor, ela que insistiu para fazer. Eles mudaram o final era outro, eles apresentaram, protestaram, a plateia não gostou, eles tiveram que refilmar o final de Atração Fatal. Enfim, essas curiosidades eu gosto bastante. Você podia fazer um programa sobre filmes também, né? Um pipocando aí, cara, sei lá. É uma boa. É verdade. Conhecimento você tem. Tá vendo? Tô assistindo. Deixa eu te perguntar um pouquinho de Covid, né? Não tem como a gente passar por uma entrevista sem perguntar sobre isso, até para justificar aí o formato que a gente está fazendo, né? Pela internet. Me diz uma coisa, quando surgiu essa história, Covid, lá em 2019, na China, o que você achava que isso ia virar? Você tinha a noção de que chegaria aqui, que teria essas proporções? Não, eu acho que, como a maioria das pessoas, eu desdenhei um pouco. Eu falei, gente, pelo negócio lá na China, vai chegar. Se chegar, chega no Brasil, que nem mais um vírus, que nem a gripe aviária, que nem a gripe suína. Chega, pega em algumas pessoas, mas não é assim. E esse discurso não foi lá só em janeiro, né? Em janeiro e fevereiro eu estava em Los Angeles, inclusive. Estava super distante da gente lá. Então, em março mesmo, eu ainda estava achando esse vírus meio balela um pouco. Foi a opinião de muita gente, né? Muita gente achou que era nada demais. De repente, a coisa foi tomando uma proporção que todo dia parece que passou uma semana, né? As coisas vão mudando muito gravemente. E hoje eu já entendi totalmente a gravidade do vírus. Tenho lido bastante a respeito. Tenho visto também entrevistas, né? A famosa entrevista do Roda Viva, eu assisti depois no YouTube. Dá medo, aflição. Eu estou confinado, na minha casa, não saio, só saio, lógico, para ir ao mercado ou à farmácia, e mesmo assim com álcool gel na mão, e lavando a mão quando voltar, tirando a roupa, botando para lavar, deixando o tênis lá de fora. Estou tentando seguir todo o procedimento, não vendo as pessoas, não indo visitar ninguém. Então eu entendi que a coisa está violenta. E, na verdade, só está começando, né? No Brasil, agora é que a gente vai entender mesmo. Acho que até dia 15 de abril é que a gente vai ter essa real noção do que está acontecendo. Então é muito angustiante, é muito aflitivo, assim, ver que o mundo não voltará a ser o mundo que a gente estava vivendo em 2019. Exatamente. E você acha que você tem feito bastante live, você mesmo me falou agora que dá para trabalhar de casa, que você faz muito roteiro, então assim, talvez, né, até essa sua rotina de trabalho tenha mudado por conta de sair, né? Não dá para ver gente, mas para trabalhar, acho que o seu trabalho não teve tanta alteração. Mas o que você sente falta, assim, né, durante esse período? Enfim, você fica aí com a sua mulher, mas tem coisas que a gente não consegue adaptar, né?
Eu sinto falta de gente, eu sinto falta de estar. A gente é brasileiro, a gente abraça, a gente beija, a gente está junto, né? Eu gosto da confusão. O próprio, quer dizer, a minha rotina não se abalou tanto pensando na coisa de roteiro, mas lógico, eu não estou gravando, que história é essa? Poxa, parou, as gravações pararam. O próprio Papo de Segunda, eu estou gravando do estúdio, os meninos todos em casa. O Porta dos Fundos, a gente está tentando ver como gravar de casa. Então mudou bem a rotina. Logicamente que eu tenho a possibilidade de fazer coisas. Mas estando em casa, eu acho que eu sinto muita falta disso, assim, desses encontros com as pessoas, de poder estar junto mesmo. O Que História é Essa? Eu sinto muita falta. De ouvir aquelas histórias no meio da galera, eu sento com ele, sento no colo, abraço, ouço. Eu estava reassistindo o programa, que eu gravei antes do Corona, lógico. Eu abraço e beijo todo mundo o tempo todo. Como é que tá? Tudo bem? Pega. E aí você olha e fala, caramba, que loucura, né? Olha como a gente encosta nos outros, né? Como o brasileiro faz isso. Então eu sinto muita falta do contato físico mesmo, assim, de ver minha mãe, de abraçar, de almoçar na casa dela. E eu acho que até por isso, né, a gente não tem um contato físico, mas aí você começou a fazer as lives, que acabou sendo, né, tipo, uma maneira de você ter um contato com a pessoa, não perder essa coisa de entrevistar, que é uma coisa que você gosta. E tem muita gente fazendo, né, live e também outras coisas. Eu conversei essa semana com o Lobianco também, e ele tá fazendo o Lobilê, que é sensacional, né? Então, assim, você acha que isso é importante neste momento, né? Porque vocês são classe artística, vocês também estão confinados, mas qual a importância de vocês se colocarem nesse momento como uma opção de entretenimento e também num país que a gente está vendo que, assim, o governo ele vai contra tudo que a OMS diz. Então, qual a importância de vocês se posicionarem neste sentido e dar também um pouco de entretenimento para o pessoal que está em casa? Eu acho que as pessoas precisam se preocupar muito com a saúde física, lógico, porque é isso que o corona atinge, mas a saúde mental é muito importante. As pessoas estão em casa, a maioria delas em situação muito precária, sem uma possibilidade de entretenimento, mesmo que tenha televisão, no fim das contas a televisão passa corona o tempo todo. É uma pequena coisa, que eu falo isso, parece que eu estou querendo mudar o mundo fazendo lives, e não é isso. Mas é dar um pouquinho para as pessoas a possibilidade de se divertir um pouco, de esquecer um pouco disso, só e dar umas risadas. E eu vi isso porque eu desci para ir na farmácia, e aí a moça do caixa da farmácia falou: ai, Fábio, adorei a sua live com a Bruna Marquezine, dei muita risada, foi ótimo, porque fiquei eu e minha família assistindo no meu celular. Eu falei, caramba, você vê, atinge, chega nas pessoas, sabe? Não é nada, mas é uma horinha que a pessoa pode ficar ali e esquecer de tudo. E sabe, assim, e deixar passar um pouco essa tensão absoluta de que a qualquer momento você pode contrair um vírus. Então, quanto mais entretenimento a gente puder dar às pessoas, por isso que a gente não quer parar. A gente não quer parar com o Que História é Essa, a gente não quer parar com o Papo de Segunda, não quer parar com Porta dos Fundos, porque agora é a hora que as pessoas estão em casa confinadas que elas precisam de entretenimento. Elas precisam se divertir, elas precisam espairecer um pouco, assim. Então, eu acho que tem uma função muito clara. Assim, num momento também em que a gente tinha uma visão muito deturpada de uma grande parte da população, dizendo, os artistas, esses artistas, a gente não precisa de vocês, a gente precisa de vocês. E a gente vê que quando a gente está em casa, a gente precisa ler um livro, a gente precisa ver um filme, uma série, né? Quando a gente vai e faz aqueles tours pelos museus que tem na internet, as lives, são os artistas que estão fazendo isso. O que a gente está assistindo também são os artistas fazendo a parte deles. Todo mundo tem a sua importância. Eu acho que é triste a gente ficar desmerecendo todo mundo. Eu não estou fazendo aqui, pobre artista, sofrido, não é isso. Mas é porque a gente tem que entender que tem importância, sim. A arte e cultura é importante, sim, para o país. É muito difícil, né? A gente está vivendo um momento que a gente precisa explicar para as pessoas por que cultura é importante. Como assim, né? A que ponto chegamos? Então, a gente poder estar batendo papo, conversando, fazendo conteúdo. Então, a gente vai lançar, dia 14 de abril, estreia a segunda temporada de Homens. Poxa, as pessoas que estão em casa podem se divertir, assistir um material inédito, novo, no Comedy Central, na Amazon Prime, tem várias possibilidades da pessoa assistir uma série nova.
Então, assim, tudo que a gente puder produzir de conteúdo e poder fornecer para o público, melhor para todo mundo junto conseguir passar por essa, porque a gente vai passar por isso. A gente não sabe quanto tempo e nem quantas pessoas a gente vai perder. A gente tenta, o país tem que minimizar isso a todo custo. Fábio, acho que a conexão parou aqui. Tá me ouvindo bem? Ouvindo. Então, perfeito. Acho que terminou até o final da sua frase. Como é que, pensando nisso, né, nesse tanto de pessoas que a gente pode perder e tal, como é que você vê, se você tiver alguma coisa para falar a esse respeito, como é que você vê a postura do nosso governo a respeito do coronavírus? É que hoje em dia as coisas ficaram tão divididas, né? Assim, porque você vê o ministro da Saúde falando uma coisa e o presidente da República fazendo outra. Então, assim, o que é o governo? O governo é o ministro ou o governo é o presidente? Os dois são o governo. Né? Assim, você vê governadores falando uma coisa e o presidente falando outra. Eu acho que isso confunde a população. Me confunde. Porque eu poderia falar para você, não, eu vou sair de casa. O presidente da República falou que eu posso sair de casa. Eu deveria sair de casa. Que meu filho tem que estudar. O presidente tem razão, é um bom argumento. Se o líder, o chefe do seu país disse que pode, então é porque pode. Mas aí vem o ministro e fala que não pode, fica em casa. Aí você fica meio dividido. É muito confuso isso. Eu acho muito triste a gente querer politizar o vírus. Não dá. Nenhum lugar está discutindo mais se pode ou não pode sair de casa. As pessoas já estão discutindo quanto tempo a gente vai ficar confinado. É isso. O país tem que pensar em tudo. Lógico, tem que pensar na economia. Claro que tem que pensar mesmo. Vai quebrar. Muita gente vai falir. Vai ter muita gente que vai ficar miserável. Tem toda a razão. Por isso que a economia não pode parar, mas vai ter que parar para salvar vidas. Então, o que o governo pode fazer para que os trabalhadores se sintam seguros para ficar em casa? Né? Esse tem que ser o pensamento. O pensamento tem que ser, manda os trabalhadores trabalhar. Tem que ser, não. Trabalhadores, fiquem em casa, eu vou garantir que vocês possam ficar em casa. E a gente precisa ficar 2, 3 meses para conseguir passar por isso. Porque a ciência, os médicos, cientistas, pessoas que estudaram para falar sobre isso, estão me dizendo que essa é a melhor opção. Eu acho isso muito maluco, assim. Né? Quando você quebra a sua perna, você vai no hospital ou você vai perguntar para o taxista o que é melhor? Você vai no hospital, porque no hospital tem um médico. Agora, se eu quero saber o melhor caminho para ir da minha casa até a Barra, eu pergunto no hospital ou para o taxista? Para o taxista. Me parece óbvio, eu estou falando desse quase como se eu fosse uma criança, mas é porque se o ministro da Saúde, se os cientistas, se os médicos estão dizendo uma coisa, por que eu vou seguir outra pessoa que não essas? Então, era um momento, eu acho que o Bolsonaro falou assim, o ministro precisava ser mais humilde, precisava ouvir. Não, é totalmente ao contrário. É um momento que todo mundo tem que calar a boca. Eu, você, o presidente, e ouvir o ministro da Saúde, e ouvir os cientistas. É isso, são essas pessoas que a gente precisa ouvir. A gente é que precisa ter humildade e falar, eu não entendo nada, eu não sei nada de vírus, eu não estudei isso, eu quero ouvir quem entende mais sobre isso. Quem entende mais sobre o coronavírus não é o Jair Bolsonaro. Quem entende mais sobre o coronavírus hoje é o ministro da Saúde, são os cientistas que estão estudando, toda essa a galera da balbúrdia, das faculdades, todo esse pessoal que estuda isso, são essas pessoas que eu quero ouvir. Então, é muito curioso, assim, é muito triste o que a gente tem. Eu acho que não importa se você é direita, esquerda, o vírus não está nem aí. O coronavírus vai matar a gente de esquerda e vai matar a gente de direita. Ele vai matar de extrema e de extrema. Não tem essa. E o que acontece, eu vi na entrevista do Átila, no Roda Viva, muito interessante, porque ele fala que a ciência, quando você nega o aquecimento global, uma coisa que talvez daqui 20, 30 anos a gente vai ter a noção do que é aquilo que a gente estava falando. Mas com o coronavírus, se você negar o coronavírus, em 10 dias você já vai ser comprovado. Então, não adianta você querer fingir que o coronavírus não é uma coisa grave, importante, que mexe com todo o sistema de saúde de um país, que mexe com a economia do Brasil e do mundo. Então, assim, não dá para, em 2020,
negar a ciência, gente. É muito triste, é muito triste. É muito... Quando as pessoas falam, vamos votar numa pessoa que nos represente, que esteja lá, líder da nação, também tem que estar na nossa cabeça, e tomara que a partir de agora esteja, a gente tem que eleger gente que numa hora como essa saiba conduzir o país. E a coisa não está acontecendo. O Bolsonaro não está sabendo liderar o país. Eu não votei no Bolsonaro, eu sou crítico do Bolsonaro, eu poderia falar milhões de coisas do Bolsonaro, mas a gente está falando agora do corona e de como ele está lidando com isso. E ele está lidando muito mal. Não sou só eu que estou achando isso, a população está achando isso, não só nas panelas batendo nas janelas, mas líderes mundiais achando isso. A Organização Mundial da Saúde tendo que mandar recados, porque ele deturpa o recado, ele pega o que o cara falou, o Tedros falou e mexe, pega só um pedaço para justificar o que ele acredita. Não dá, ele tem que esquecer. Ele está muito bélico, ele está muito preocupado com se o Dória vai querer se eleger, se o Witzel em 2022. Não tem que se preocupar com isso agora. Tem que se preocupar com as pessoas. As pessoas têm que esquecer. Ele é meu presidente. Ele não é seu presidente. Ele é o presidente de 210 milhões de pessoas. Ele tem que olhar pelas 210 milhões de pessoas. Não tem essa história de meu presidente. Ele é meu presidente. Eu não votei nele, mas ele é o meu presidente. Então ele tem que olhar por mim. Eu tenho horror ao Bolsonaro, acho ele nocivo, mas ele tem que olhar por mim, tem que olhar por todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. E a coisa não está caminhando bem. Até hoje, nesse momento dessa entrevista, ele não está bem. E sempre que ele acena um pouquinho para dizer a coisa não está bom, ele vai depois e faz outra. É o que ele vem fazendo há 1 ano e meio, né? Ele bate, assopra, fala uma maluquice, volta. Ele fica nesse desgoverno muito louco. Só que agora é um momento de caos, de pânico. As pessoas vão morrer, estão morrendo, e vão morrer em muito maior número. Então a gente não pode perder a noção. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você está estreando Homens, né? Que é agora em abril. Eu queria que você me contasse um pouco dessa segunda temporada, o que a gente pode esperar, como é que vão ser as coisas aí do Alexandre e da trupe de amigos dele. Pois é, a segunda temporada dessa série que eu fiquei muito feliz com a recepção dela ano passado, quando a gente lançou pelo Comedy Central. Eu criei a série, escrevi e faço como ator também. Quando eu criei essa série, as pessoas ficavam com muito medo, a produção. Mas a gente vai fazer uma série em 2019 falando sobre homens, 4 homens héteros são protagonistas de novo numa série. Eu falei, não, gente, mas essa é a ideia. O meu lugar de fala é esse. É daqui que eu posso falar. O que eu quero fazer graça é rir do machismo. O machismo está presente em todos nós. Como é que a gente pode rir disso? As pessoas, mas é um assunto delicado. Eu falo, mas no Porta dos Fundos a gente faz isso. A gente pega assuntos delicados e brinca com isso. Só que na minha cabeça, a gente, logicamente, não vai rir de quem sofre o machismo. A gente vai rir de quem é machista. A gente vai rir de quem não se percebe machista. Das falas que os homens, em sua maioria, para não dizer 100%, falam, sem nem se dar conta do que está acontecendo. Então, mas, logicamente, e é aquilo que eu falei na primeira temporada, não é uma lacromédia. Eu não quero lacrar, eu quero fazer rir. Quero que as pessoas deem risada, se divirtam. Mas que a gente jogue uma luz em cima desse assunto, que é o machismo, que eu estava sentindo que ninguém estava falando dele ainda, e eu gosto de pegar esse assunto quando ninguém está falando. A segunda temporada vem com esses amigos que já entenderam que são machistas, entenderam que o mundo está mudando e como eles estão tentando se adaptar nesse novo mundo. Então a gente tem situações, a gente jogou bastante o foco para relacionamento novos, relacionamentos antigos. Então você tem um casal que vai se formar nessa temporada e é uma garota que já transou com todos os amigos. Então, como é que esse amigo lida com o fato dela já ter transado com os outros? Como é que isso fica na cabeça dele? A gente vai falar sobre sexo, tabus para o homem, fio terra. A gente vai falar sobre abrir relacionamento, que a gente começou a falar disso na primeira temporada. E como é que é fazer swing? Casa de swing é fácil, é difícil?
é moleza, não é? Vai ter um choque geracional, então o meu personagem vai passar, o meu pai vai vir morar e um amigo mais novo, então você vai ter um cara de 30 e poucos anos, sou eu, um cara de 20 e poucos anos, que é o Yuri Marçal, que vai fazer, e o meu pai, que tem uns 60 e pouco. Então você vê o machismo passando por várias idades também. Então isso é muito legal. A gente traz para dentro alguns personagens novos, o Yuri Marçal, a Lua Blanco, a gente mantém o núcleo dos amigos. Então você tem 8 episódios, toda terça-feira, 10 horas, no Comedy Central, disponibilizando na Amazon Prime também. Quem não assistiu a primeira temporada está toda lá na Amazon Prime, pode assistir. Tem também no Comedy Central Play, então já pode dar aquela relembrada. O Comedy Central está botando vários episódios lá para quem não assistiu lembrar. Mas mesmo que você não tenha assistido a primeira temporada, pode assistir a segunda, que a gente vai passar sempre antes do episódio aqueles previously, que vai ser legal para as pessoas saberem o que estava acontecendo antes. Mas a série está muito divertida. Eu acho que nessa segunda temporada ela deu uma aprofundada. A gente tentou ir para lugares ainda mais enraizados assim no machismo do homem, mas ela tá bem engraçada. Você tem o Rafael Portugal fazendo a minha piroca, ele continua lá de pinto, falando comigo, conversando, apavorado com o fato de eu estar broxa, porque na primeira temporada eu fico broxa a temporada toda, né? Esse não é o assunto da segunda temporada, mas ela paira, esse assunto paira. Para o homem, a broxice é o maior pavor do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu assisti alguns episódios de Homens e, na minha visão como mulher, vejo que é muito didático, né? Para mim é muito didático, porque eu sou mulher. Eu falo, gente, como é que alguém precisa estar explicando uma coisa dessa? Não precisa. E por que você acha que é importante ser didático dessa forma, né? Como é que você vê isso? A gente está em 2019, né? Você tem que ser didático para explicar que, poxa, ela tá pensando em abortar. Mas tá tudo bem? Não, é óbvio que não tá. E aí, como é que você vê essa coisa, né? Que você precisa explicar ainda nos dias de hoje. Tem muita coisa, assim. É curioso a gente ter que explicar em 2019 um monte de assunto. E acho que é isso. Talvez para a mulher seja muito óbvio, mas para os homens não são. Por isso que eu fiz questão de, assim, eu escrevi, eu tenho redatores homens ali escrevendo também. Eu fiz questão de botar o olhar masculino mesmo dentro da coisa, porque o homem precisa perceber nas pequenas coisas. Porque a gente não se dá conta. Mesmo, não dá mesmo. A gente é machista há tanto tempo e faz coisas machistas há tanto tempo. E o que eu quis fazer com essa série também é falar daqueles pequenos machismos. Porque, lógico, o homem fala assim, não sou machista, eu não bato em mulher. Você fala assim, lógico, é que você não é um criminoso. Você está falando do machismo em quase última instância, que é agredir fisicamente. Mas quando uma mulher entra na sala e você fala, chegou ela para embelezar o lugar, o homem não acha que isso é machismo. Na nossa cabeça, isso é um elogio. A gente não entende que a gente está olhando a mulher como um objeto, e eu estou falando, estou embelezando, porque como se a única função dela fosse ser bonita, ser um pedaço de carne, que eu me utilizarei daqui a pouco. Então, mas na cabeça do homem não tem nada disso. Na nossa cabeça, a gente foi simpático, inclusive. A gente acha até estranho você não gostar. Eu falei que você é bonita. Por que você está bravo? Por que você está chateada comigo? Entendeu? Então, para o homem, é importante que a gente destrinche tudo isso, porque precisa clarear para a gente. Precisa abrir para os nossos olhos. E, lógico, é importante porque a gente lê sobre isso, a gente ouve sobre isso, a gente vê as mulheres falando sobre isso, mas muito homem, quando vem uma mulher falar, ele já bota o bloqueio. Essa feminista chata. Olha mimimi. Lá vem essa mulher enchendo meu saco. Então, talvez, eu acho que é aquela coisa assim, não basta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, você tem que falar. Não basta você falar assim, eu sou contra o machismo e ficar quietinho no seu canto. Acho que você precisa tentar ajudar de alguma forma. Porque não é uma luta das mulheres, é uma luta de todos nós. Quando os homens entenderem que o machismo faz mal para eles, e a série mostra como o machismo é ruim, inclusive para os homens, é lógico, é muito pior para as mulheres, elas que se ferram de verdade. Mas é muito ruim para os homens também. Machuca física e mentalmente, psicologicamente, o homem também. Então, se eu consigo fazer uma série que os homens prestem atenção, porque é uma série de homens, dos homens falando putaria, falando da pegação, e dentro dessa série eu consigo ter o olhar
feminista ali por dentro, o que é machismo, apontar o que é, eu acho que pode ser um ótimo aliado, entendeu? Então, o que parece que é muito... Nossa, mas não está muito óbvio isso? Não é óbvio. Não é óbvio. Você trocaria? Não sei se trocaria, mas enfim, você tá na televisão com homens, você tá no GNT, no Papo e no Que História é Essa? E tem a internet que foi aí, né, o Porta, acho que, apesar de você ter começado, as pessoas terem te conhecido no Jô, quando você foi no Jô, acho que o Porta foi sua porta realmente de entrada, né, para as pessoas te conhecerem. Você, em algum momento, já pensou em trocar a internet pela TV? Assim, você goste mais? Algum veículo que você goste mais? O veículo que eu mais gosto é o teatro, porque a gente tem o contato ao vivo, ali com as pessoas. O teatro é insubstituível. Ter a reação das pessoas imediata a uma piada não tem preço. Então, o teatro, para mim, é o principal, é o que faz a coisa andar. Se tivesse que escolher, eu escolheria o teatro. Mas o bom dessa profissão é que a gente não precisa escolher. Eu posso fazer teatro, posso fazer TV, posso fazer cinema, posso fazer internet, posso estar em todas as áreas e tento estar, e tudo jogando ao mesmo tempo. Agora, tentando fazer em cada lugar desses alguma coisa que eu goste, que eu queira. Então, eu tenho o Que História é Essa Porchat e o Papo de Segunda na TV fechada. Homens é uma série que eu faço, mas tenho o meu programa de viagens do Porta dos Fundos com a Rosana Herman, Porta Fora. Tenho também as sketches do Porta dos Fundos, filme que eu vou lançar no final do ano, o Palestrante, com a Dani Calabresa, então cinema também. Então, é legal que eu posso tentar ir moldando. Agora eu vou estar um pouquinho mais na internet que o normal, agora eu vou estar mais um pouquinho na TV, agora eu vou estar um pouquinho mais no cinema. Então, eu gosto, essa profissão, ela me possibilita ter de tudo um pouco. Você falou no começo da sua resposta sobre piada, né? Que fazer piada e as pessoas rirem é ruim. Você acha que num momento como esse que a gente está vivendo, é possível fazer humor ou é possível fazer piada? Sempre é possível fazer piada. O Roberto Benigni, na Vida é Bela, mostrou que dá para fazer piada com o nazismo. Jojo Rabbit também mostrou uma situação horrível, uma tragédia com inúmeros mortos. A gente pode fazer piada. Você saber que tipo de piada você está disposto a contar. E eu, Fábio, e a gente lá no Porta, tem por meta, assim, fazer piada com o opressor, não com o oprimido. Dá para fazer piada com tudo. Dá para rir de tudo. Mas eu gosto quando a gente sacaneia a ignorância sobre o assunto. E não quem está sofrendo com o assunto. É isso. Quando a gente vai fazer uma série Homens, a gente está rindo desses machistas. Está rindo do machismo. Está rindo da falta de percepção desses caras. A gente não vai fazer uma cena em que eu vou espancar uma mulher e a gente vai rir disso. Não é o meu tipo de humor e não é aquilo que a gente acredita. Então, dá para rir do corona? Muito. Dá para rir super do corona. Agora, dá para rir de uma senhora idosa morrendo sem um respirador? Caraca, é um tipo de humor bastante particular e único. Não é o tipo de humor que eu gostaria de fazer, nem que eu gostaria de ver o Porta dos Fundos fazendo. Mas sacanear alguém falando, o corona não me pega, não, o corona não me pega. E aí, quando vê a pessoa tá com corona, talvez isso possa ser uma coisa engraçada, né? Então, é tudo o tom que você quer atingir. De qualquer jeito, as pessoas falam, mas tem coisa que não dá para rir. Dá para rir de tudo. Tem piadas das mais horríveis, de todos os tipos. Piadas que riem de gente morrendo. Tem piada assim. Depende do tom. Tem que para mim é de bom gosto, de mau gosto, mas para você não é. Por isso que não existe bom senso nesse sentido, porque o seu bom senso é um, meu bom senso é outro. Pensando nessa sua resposta, por exemplo, o que aconteceu com o especial de Natal da Netflix, né? Que foi, enfim, criou-se toda uma coisa em cima, aí pediram para tirar do ar e tal. Depois que isso aconteceu, vocês ficaram meio com o pé atrás, né? Sobre essa questão da produção. Aí teve até o atentado à produtora de vocês e tal. Como é que ficou isso para você, né? Justamente porque dá para se fazer piada com tudo, mas ela não foi aceita por uma parte da sociedade. Né? A gente faz especial de Natal desde 2013. Eu que escrevo e sempre faço também como ator. A gente fez 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Em 2018 a gente ganhou um Emmy por ele, inclusive. Em nenhum desses 6 anos houve nenhuma demonstração desse tipo.
A gente teve gente que gostava, que não gostava, debates sobre limites e tal. Em 2019, 5 pessoas se sentiram no direito de pegar 2, 3 bombas e explodirem na nossa produtora. O que será que mudou? A gente não mudou. Nossos especiais não mudaram. Continuam sendo da mesma forma. O que mudou na sociedade que permitiu que essas pessoas fizessem isso? E o que mudou a ponto de muita gente inventar notícias, falaram que eu tinha jogado as bombas, falaram que o Porta tinha falseado isso, algumas pessoas falaram que a gente mereceu. O que aconteceu? O que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu no Brasil de 2018 para 2019 que fez com que as pessoas ficassem mais agressivas, mais intolerantes, mais no direito de serem paladinos da justiça e dos bons costumes? Isso é que é interessante da gente analisar. Eu conversei com o pastor Henrique Vieira, que é um cara muito inteligente, muito interessante e interessado, e ele falou uma coisa num papo comigo, que eu estava aprofundando com ele, que eu achei muito legal. Ele falou, no momento em que a gente se ofende mais com a arte do que com a realidade, é um momento em que as coisas estão muito erradas. Porque se você se ofende mais com o especial de Natal do Porta dos Fundos do que com gente passando fome na rua, do que com criança morrendo de fome, do que com políticos roubando, do que com péssimos religiosos que tiram dinheiro de população miserável, que falam não precisa tomar remédio porque Deus vai te curar, a gente não precisa de remédio, é só orar. Depressão, isso é uma bobagem, pede que Deus resolve. Se isso não deixa você mais irritado, mais incomodado, mais revoltado do que um vídeo de 40 minutos fazendo piada, então é porque realmente está muito deturpado a tua ideia do que é religião. Esse Jesus que você acredita, que é o Jesus do amor, é o Jesus que impediu a prostituta de ser apedrejada. Eu acho que essas pessoas iam querer que Jesus atirasse a primeira pedra. A primeira e a última. Então, eu acho que essas pessoas precisam rever um pouquinho. Jesus é amor, não é ódio. Jesus, ele está preocupado com gente morrendo. Ele não está preocupado se eu fiz uma brincadeira com Jesus. Jesus está rindo disso. Isso é um grão de areia para ele. E se você confia na sua religião, se você confia e acredita no seu Deus, não precisa se preocupar com a gente. Está na Bíblia. A Bíblia diz, Deus vai tomar conta, Deus vai resolver esses problemas. Deixa que eles se acertam com Deus. Então, quando a gente morrer, se eu chegar nesse céu de vocês, deixa que Jesus, Deus é mais. Não é essa frase, Deus é mais. Deixa que Deus vai resolver. Ele não precisa de você resolvendo os problemas dele. Ele é Deus. Porque se Deus precisasse de você para resolver o problema, ele não era Deus. Ele era um cara. Ele era um tio. Ele era uma pessoa que estava aqui do lado infernizando a sua vida. Então, eu acho isso. Eu acho que a gente no Brasil está vivendo esse momento sombrio de pessoas se achando no direito de matar as outras. No momento em que a gente acha normal morrerem pessoas, vai morrer só 10 mil pessoas, isso aí está tudo bem. Eu acho que a gente não tinha que morrer ninguém. A gente tem que se preocupar com o próximo. A gente está em 2020, gente, não é Idade Média. A gente não tem que queimar uma bruxa, a gente tem que conversar com a bruxa e entender o que a bruxa acha e dar o nosso ponto de vista. Vamos ganhar na conversa. Vamos ganhar no debate. O grego lá atrás, lá antes de Cristo, inclusive, falou isso. Vamos bater, vamos conversar, me dá teu argumento, eu dou o meu e a gente vive. Porque uma coisa, eu acho que muita gente fala assim, mas você está vilipendiando, né? Eu falo, não, uma coisa é eu entrar na sua igreja e quebrar uma estátua. Uma coisa é eu pegar e ficar na frente da sua igreja, botar um carro de som falando, vocês, seus otários que acreditam. Isso é uma coisa. Isso é impedir você de professar sua fé, impedir você de se utilizar da sua fé. Isso é crime, inclusive. Ir no centro de Umbanda e destruir tudo, chutar a santa, isso é crime. Isso é que é o negócio. Fazer uma releitura cômica da Bíblia, isso não é crime. Isso é zero crime.
Vou fazer mais 2 perguntas, que eu sei que você tem horário, tá? Queria te perguntar, te falei que conversei com o Lobianco, e eu estava conversando sobre TV com ele, e falei, o humor na TV, ele tem se reinventado, né? Até o Fora de Hora, o Tá No Ar, eles são os formatos que antes a gente não via na TV, né? Que o humor ria um pouco mais, né? A TV rindo dela mesma. E ele me deu uma resposta que foi bem coerente, ele falou, eu acho que o Porta dos Fundos foi o início disso, né? As pessoas começaram a ver que o humor é isso, é rir de si mesmo, tal. O que você acha disso, né? Qual a influência que a internet teve na televisão para revolucionar o humor nesses últimos anos? Eu acho que quando o Porta dos Fundos começou, o humor estava meio bunda mole. Assim, na TV não podia falar isso, não podia falar nome, não podia falar marca, não podia falar palavrão, não podia falar de vários assuntos. Tinha esse não podia, e na verdade no humor tudo pode, a gente tem que poder rir de tudo, né? O humor, comédia é a tragédia de ontem, né? A gente tem que rir disso, das coisas que deram errado e tal. Quando veio o Porta dos Fundos em 2012, o humor estava muito careta, muito quadrado. Acho que o Porta deu uma balançada em tudo isso. Ele mostrou que quando a gente tentou fazer o Porta, a gente tentou levar para a TV. E a televisão disse que era um humor muito de nicho, que ninguém ia entender, que ninguém ia rir, que era uma coisa muito focada. E quando, de repente, a gente tem quase 7 bilhões de visualizações, a gente entende que não é de nicho. Era uma coisa reprimida. O brasileiro estava querendo rir daquilo, que ninguém fazia. E a gente, na internet, como éramos os donos da nossa própria emissora, a gente podia fazer o que a gente bem entendesse. Mas eu acho também que assim é na vida. Quem chega, novidade vem, porque se você pensa, você é a Globo, você tem 30 pontos de Ibope, você tem milhões investidos naquele horário de comercial. É muito difícil para você ousar numa coisa, arriscar, até para errar mesmo. 5 moleque no YouTube fazendo uns vídeos malucos, é muito mais fácil. A responsabilidade nossa é 0. Se desse errado, ninguém ia ganhar dinheiro, ninguém ia perder dinheiro, ninguém ia ser processado, é só assumir. Então, eu acho que essa é a função um pouco mesmo. Eu acho que a Globo tá se reinventando, enfim, e tem que se preocupar com isso, lógico, por conta da fagulha da criatividade, mas quem tem que reinventar mesmo é quem está começando. É quem não está já no meio direitinho, fechadinho. Não adianta você querer que a Globo faça. Por que ela não tira a novela das 9 e bota um conteúdo um documentário sobre os museus do mundo? Porra, não é a Globo que tem que fazer isso. Talvez você que tem que achar um jeito de fazer isso se tornar popular para você lançar, as pessoas gostarem, vem a Globo e te leva. Estou usando a Globo, mas pode ser SBT, pode ser Record. O que eu quero dizer com tudo isso é que é lógico que a gente tem o nosso mérito de ter feito um tipo de humor e tal, mas eu acho que a nossa função é essa mesmo. E ainda é. O Porta dos Fundos ainda é. Volta e meia, quando a gente vai fazer um projeto lá, eu falo isso. Gente, mas esse é um projeto que só a gente poderia fazer? Porque se não for, eu acho que a gente não tem que fazer. Entende? Então, por exemplo, Homens. Eu acho que é uma série que só o Porta dos Fundos podia fazer. 4 caras falando de machismo, sacaneando, papo de homem, na real, a Vera falando de sexo, mostrando como é. Eu acho que só o Porta podia fazer isso. Então, eu acho que a gente está no lugar certo. O especial de Natal do Porta, só a gente pode fazer esse tipo de especial de Natal. Por mais que a Globo, às vezes, faça uma coisa ou outra religiosa, só a gente pode fazer. Então, eu acho que a nossa função como Porta dos Fundos é vanguarda, é pensar na frente, é tentar fazer uma coisa que ninguém nunca fez, é errar para tentar acertar, entendeu? Então, acho um pouco isso. Acho que a gente tem essa tranquilidade, essa liberdade, e já não temos mais tanto, porque agora o Porta, 8 anos depois, já tem um público, já está sedimentado, as pessoas já começam a falar, não, mas não quero isso, eu quero ver aquilo lá, quero ver a Judite. As pessoas já começam a cobrar da gente que a gente vá se encaixotando, e talvez agora tenha que começar a surgir mais gente fazendo umas maluquices aqui, para dar uma porrada na gente. Me conta, assim, acho que a história deve ser longa, mas se você tiver uma lembrança, como é que surgiu essa ideia do Porta, né? Como é que vocês se juntaram e falaram, vamos fazer isso, né? E se vocês esperavam que vocês chegariam aqui? Porque você falou que vocês eram jovens que se juntaram e, vamos fazer, se der certo, deu, se não der, tudo bem. Eu falo jovens, mas tinha o Kibe também, que já é um senhor de idade, já uns 60 anos que ele já é velho. Eram 5 amigos
que queríamos fazer um tipo de humor que a televisão não queria. A gente só tinha televisão na nossa cabeça. Eu estava fazendo junto e misturado com o Gregório e eu como atores, o Ian e eu como redatores também, o Kibe fazia o Kibe louco. Então a gente estava tentando fazer esse tipo de humor. É uma geração que veio, uma geração muito boa, com Paulo Gustavo, com Tata Werneck, Marcelo Adnet, Dani Calabresa, Gregório. É uma geração que veio ali vibrante, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, né? Pulsante, assim, muita gente boa, criador, nessa coisa de eu escrevo o que eu faço e tal. E a gente, no Rio de Janeiro, se juntou para isso. Quando a gente escreveu, cada um foi mostrar um para o outro uns esquetes que tinha escrito. Eram esquetes muito diferentes em estilo, mas muito próximos em rebeldia, em chutar o pau da barraca e tal. Então a gente se junta, a televisão não quer que a gente faça, então a gente resolve fazer na internet. Na internet a gente tem a liberdade total, mas a gente profissionaliza a coisa. Então a gente tem câmera, tem material de som, tem edição, tem figurino, tem um mínimo de apuro, o diretor, o Ian, dirigindo para a internet, com o pensamento de diretor, a gente atuando ali de verdade, escrevendo texto. A gente profissionalizou o humor ali na internet. E aí a gente lança o Porta dos Fundos e nessa conjunção astral, onde havia uma carência disso, uma demanda reprimida, o Porta vem e estoura. E você achava que ia dar certo isso? Não, já imagina. A gente nunca achou que ia ganhar um centavo com isso. Para não dizer que não, o Ian sempre disse, a gente vai ficar milionário com Porta dos Fundos. A gente falava, não existe, Ian. É internet, não tem como a gente ganhar dinheiro. E acabamos ganhando dinheiro. Vendemos o Porta dos Fundos para a Vaia, com 53%. Ainda somos as cabeças pensantes ali do criativo, mas hoje a Vaia tem a majoritária do Porta dos Fundos. Mas isso é muito legal, porque internacionalizou o Porta. Então agora a gente chega em outros países, chega em outros lugares. A gente foi para o México e fez o Backdoor Channel lá no México e foi um sucesso no México. E agora a gente está querendo viajar mundo afora, Europa afora. E me fala uma coisa, o Ian estava certo? Vocês ficaram milionários? Vendemos! Mas ajuda muito a fazer teatro, a fazer televisão, a fazer cinema. Isso é que faz a coisa acontecer. Mas a gente vendeu super bem a empresa, a gente conseguiu um dinheiro bem legal. Legal. Porchat, eu queria finalizar com você, mas antes eu queria pedir que você me mandasse uma mensagem, né, para a galera que está em casa aí confinada, né, e enfim, para que se cuidem e tal, e aí a gente finaliza a nossa entrevista. Lógico. Eu quero falar com o pessoal de casa que o corona é um negócio sério. É de verdade, o mundo está mudando por conta do corona, o Brasil está mudando, a gente tem que entender que isso é sério. No Brasil, ainda um país com tanta gente morando junto em espaços pequenos, não tendo oportunidades, vai dar ruim para muita gente. A gente tem que tentar ajudar e minimizar isso. Fique em casa para você não receber, mas para você também não transmitir. Não sai de casa se você pode não sair de casa, lógico. Se você pode trabalhar, álcool gel, lava a mão, tira a roupa quando chegar em casa. Faça tudo isso para a gente conseguir passar o mais rápido por isso e com o menor número de pessoas prejudicadas por conta do corona. Eu estou tentando fazer minha parte. Eu quero te agradecer, Porchat. A conversa foi ótimo. Eu tinha várias outras perguntas aqui para te fazer, mas é sempre ótimo conversar com você. Muito obrigada mesmo. E espero que numa próxima a gente consiga fazer essa entrevista pessoalmente. E boa sorte. Vamos conseguir. Muito obrigado vocês também. Um beijão para todo mundo. Assiste aí, ó, Homens, dia 14 de abril no Comedy Central Stress, segunda temporada, Amazon Prime também. Valeu. É isso, gente. Finalizo aqui mais uma entrevista, dessa vez com o Porchat. Obrigada e continuem no UOL.